Bem-vindo ao episódio 5. Episódio 5. E aí, pessoal, agora a gente está aqui para conversar com o Fabiano e com o Bud sobre o ministério com estudantes dentro da igreja local. Queria que vocês se apresentassem um pouco melhor pra gente agora. Beleza. Vai lá, mano. Bom, eu sou Fabiano, eu sou da comunidade Alcance de Curitiba, faço trabalho ali com os estudantes da nossa igreja, é o MOVE, Movimento de Universitários e Vestibulandos, e temos ali desenvolvido ações e trabalhos e atividades para consolidar essa galera, consolidar essa geração. Bom, eu sou o Alexandre Budal, eu sou pastor de universitários da PIB e também sou pastor de adolescentes na PIB no Campo Comprido, que é um campus que a gente tem lá. Aqui também desenvolvendo esse trabalho com os universitários especificamente aqui na nossa igreja, com células, ministérios e tudo mais que envolve isso aí. Legal. E de onde surgiu esse ministério? Então, ali na Alcance, pouco mais de 2 anos atrás, a gente conversando com a liderança do trabalho com jovens e adolescentes e tal, a gente percebeu essa necessidade, né? Uma necessidade dessa galera, dos estudantes da igreja, serem capacitados, serem equipados para encarar o ambiente que eles estão, que eles têm que estar lá na rotina deles, certo? E a gente, como igreja, precisava agir, precisava oferecer momentos, né, de fortalecimento, de crescimento, de conteúdo, de embasamentos de todos os tipos, para a galera que está ali na igreja poder encarar durante a semana sendo relevante, né? Impactando na sua escola, na sua universidade, impactando a galera que está lá. E todo esse recurso, a gente como igreja percebeu a necessidade de fazer isso, de fornecer isso. Legal. Na PIB, o Ministério de Universitários começou há bastante tempo atrás. Se eu não me engano, eu vou pegar não chutar, né? Mas pegar de cabeça uma data, há 10 anos atrás, com o pastor Lucas Dutra. E a igreja viu a necessidade de fazer uma melhor transição dos adolescentes para os jovens. A gente via que existia muita perda nesse processo. Então, o pastor Lucas, ele não era pastor ainda quando ele veio, e aí ele veio para cá para começar esse projeto. Então, ele dá início ao Ministério de Universitários, que naturalmente acaba sendo esse período que vestibulandos e universitários. E aí hoje a gente faz essa transição, mas naturalmente isso começou a se vincular com os projetos universitários. E aí nasceu dessa necessidade, da transição entre adolescentes e jovens dentro da igreja local. Mas daí naturalmente se viu a necessidade de aparelhar, né, os universitários. Ah, que legal. E então, né, falando desse assunto, qual que vocês acham que é a importância desses ministérios para não só manter esses jovens ou equipar esses jovens que já estão na igreja, mas também para atrair? Como é que funciona essa dinâmica? Ali na Alcance, a gente chegou a cogitar em abrir um trabalho dentro das universidades. Aqueles grupos, aquelas células. Só que o Brasil pensa um lugar que está servido de muitos ministérios, que já fazem e bons ministérios. E excelentes, muito sérios. Né? O risco de citar é esquecer algum tão bom quanto. Exatamente. E são muitos. Então, os nossos jovens ali, os estudantes da Alcance, são encorajados a se envolverem em suas universidades com esses trabalhos que já existem lá, que já são implantados, certo? Como igreja, o que a gente resolveu fazer? Trazer embasamento científico e filosófico para que defendam a fé onde eles vão. Hoje, quando você pensa um jovem cristão encarar a escola, encarar uma universidade e não souber defender cientificamente, filosoficamente a sua fé, ele corre um grande risco de ser uma presa fácil ali na argumentação, no conhecimento, na troca de ideias, no dia a dia, certo? Então são momentos que a gente cria para isso. Turmas, grupos pequenos, eventos com divulgação, com inscrição, que a gente cria para isso. Momentos também de abastecimento espiritual. Vigília, oração, né? Buscar, eu particularmente creio muito que o sobrenatural consolida essa geração. A experiência sobrenatural consolida essa geração. O argumento você se mostra, tipo, cara, eu posso falar do que eu sei que estou falando. Mas a experiência, você conduzir a pessoa a ter uma marca do Espírito Santo, uma marca de Deus na vida dela, que ninguém vai poder duvidar, porque ele viu, ninguém mais tira. E esses jovens da igreja são capacitados a levar essas marcas para suas escolas e universidades
em momentos também em que a gente ministra isso sobre eles e os encoraja a fazer isso aonde eles estão. Né? A gente também não gerou um grupo novo, a gente viu, exatamente, teve essa percepção, mas a gente, como teve o início da rede, a gente viu a necessidade também de juntar esse pessoal, né? Agora, olhando para a estrutura de universitários, de estudantes, né, nas igrejas, eu acho que talvez nem todas as igrejas precisam ter uma estrutura, né, com uma faixa etária específica, como adolescentes, universitários, e eu vejo que nem todas as igrejas têm a necessidade de ter isso. Sim. Mas eu vejo a necessidade das igrejas, sim, se importarem em dar um trabalho apologético para o seu estudante, sabe? Porque senão, como o Fabiano falou, ele vai ser confrontado. E se ele não tem argumentos, das duas uma, ou ele cede, ou ele entra na bolha. Ele se isola lá. Ele se isola, ele vira aquele cara e perde a relevância, né? Exatamente. É o sal escondido, é a luz debaixo da mesa. Legal. Exatamente. E falando nessa questão, então, qual que é o principal tipo de conexão que vocês criam com os grupos universitários e com os estudantes e universitários dentro da igreja local, né? Vocês já falaram um pouquinho que não criaram grupos, né, das suas igrejas, então como é que funciona essa dinâmica, assim? A gente pega ali na Alcance, a gente cria eventos durante o ano, existe uma agenda de momentos específicos. Então vai ter lá o grupo do Outbox. Cara, o cara vai lá, o cara vai se aprofundar, a nerdice fica pesada ali no grupo, entendeu? Eu às vezes assisti algumas aulas assim, chama gente que entende, gente graduada, com pós, com titulada, com respaldo, com know-how, para aprofundar e embasar. São momentos como esse. Aí tem o momento da vigília, aí tem o momento de uma palestra polêmica, treta, certo? A treta que a galera tem que se defender lá na escola, na universidade. Vai um palestrante que entende da coisa e vai trazer um embasamento teológico, bíblico, mover do Espírito Santo. A gente desata nisso evangelismo de alto impacto. Onde? Festas e jogos universitários. Então a gente treina uma galera para ir nesses locais, fazer evangelismo de alto impacto, certo? É pegar a juventude cristã, capacitá-los a ir nesses lugares que o diabo arma para pegar essa galera de estudantes e a gente atua de forma direta e de forma, assim, de altíssimo risco, né? Diríamos que é um evangelismo de altíssimo risco, certo? E a gente prepara uma galera para fazer isso. Legal. E aí tem lá o acolhimento dos vestibulandos, que a gente faz um culto dos vestibas todo ano, que nesse culto os vestibulandos vão, cristãos e não cristãos, professores dos colégios, cursinhos vão lá, e quem os recebe? Os universitários, desses grupos todos, certo? Quem os recebe no culto dos vestibos? Os universitários desses grupos. Quando o cara passar, o WhatsApp dele já está com o universitário, que vai entrar em contato e vai chamar o cara para participar do grupo lá dentro da universidade. Legal. Então, a gente vai formando esse tipo de link, vai tentando abraçar através de momentos. Momentos em que os interesses deles, né? E uma coisa que a gente preza muito também é que eles tenham na igreja um ambiente e um momento em que ele possa convidar o amigo dele lá da faculdade que não é crente. Então, o amigo nerd vai curtir lá, fazer um curso de 6 horas sobre nerdices, entendeu? Vai ter o cara, ele sabe que ele pode levar esse cara lá. O cara que é cheio do sobrenatural, cheio do cheio e tal, vai ter a vigília, vai ter a palestra, vai ter o momento dele convidar o cara para ir lá ver, para lá participar e receber a ministração. Então, a gente faz o de tudo para cercar as demandas e as necessidades que essa galera tem. Aqui nós como universitários, nosso ministério é UPC, né? Universitários da PIB de Curitiba. Nós somos também uma faixa etária do Ministério One, que é o nosso Ministério de Jovens. Então a gente estrutura basicamente, a base disso é em células. Então hoje a gente tem 35 células só dos universitários aqui da nossa igreja, e isso é base, né? Então em volta disso a gente tem os eventos e tudo mais, mas como a gente linka com os grupos universitários, essa é uma benção da rede universitária, né? Então a gente estimula que esses universitários estejam procurando os grupos de dentro e, de mesma forma, a gente recebe os frutos. Sim. Então, tem vários casos de frutos de pessoas que se converteram em algum grupo dentro da sua universidade e a gente se preparou para fazer esse discipulado e tudo mais. Uma coisa que é interessante falar, existe um medo muito grande dos pastores, principalmente, de olharem
de enviarem suas ovelhas para as faculdades, para um grupo universitário e perdê-las para outra igreja, né? E o que é interessante, no que a gente vive, eu e o Fabiano, a gente é amigo, é entender que ali tem espaço para várias igrejas e que o fruto daquele grupo, ele tem que se sentir à vontade em uma dessas igrejas. E quanto mais opção que ele tiver, é melhor. Então a gente faz questão de ter esse ambiente. E se um irmão, né, uma ovelha minha, convidou um amigo para um grupo, e esse amigo se sentiu à vontade no Alcance, eu dou glória a Deus, porque ele encontrou Jesus em uma comunidade que ele se sentiu à vontade. Então eu acho que essa sinergia que a gente está vivendo hoje entre igrejas... Sela a unidade do corpo de Cristo na nossa cidade. Exatamente. Né? Isso é uma marca do que a gente está vendo hoje em Curitiba. É verdade. E uma coisa que eu acho interessante também nesses trabalhos, que a gente tem tentado atingir também, é o ambiente virtual. Né? Grupos, redes, com foco nisso. E os ambientes virtuais feitos pelos próprios estudantes. Então, você pega lá, a gente tem lá a live, que é a história, a vida do estudante. Não é nenhum pop, nada, mas é o estudante. É o networking dele que vai assistir a live. Certo? Sim. Tem lá o devocional no perfil do Insta. O devocional feito de estudante para estudante. Os caras fazem, eles escrevem o texto, o estudante posta e vai avisar os amigos, vai lá repostar para a galera dele ver. E o perfil não é um perfil com o objetivo de ser um perfil que alcance seguidores no mundo inteiro. É um perfil onde a galera da própria igreja sabe que pode entrar lá e receber alimento. Eles se encontram ali, certo? Podcast, também a gente tenta atingir através disso, que é um ambiente que a galera tá, que é um ambiente que o cara pode indicar. O cara não vai convidar para ir para a igreja, mas manda o link do Spotify do podcast. Sim. Certo? Que um cara vai gostar de ouvir. Que massa, muito obrigada, gente. Então, se você é um universitário que na sua igreja não tem um ministério, entre em contato com a rede, entre em contato com a gente, pede ajuda, a gente está aqui disponível para falar com o seu pastor, para propor isso. Se você é um pastor de uma igreja que tem um desejo de atender às demandas de universitários também, se sinta muito à vontade de entrar em contato com a gente. Nós estamos aqui para servir você. Então, muito obrigada, galera. É isso aí por hoje. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas, sou membro da comunidade Alcance e eu participo de alguns grupos universitários, a BC2, Jesus na UFPR e do grupo universitário da comunidade Alcance, que é o MOVE. E hoje eu quero dar 2 testemunhos bem breves do impacto que esses grupos universitários, em especial do MOVE, tiveram na minha vida. Uma das coisas que aconteceu comigo lá na Alcance eu não conhecia os outros universitários que fazem parte da Alcance. E tinha vários outros que estavam lá na igreja e eu não sabia, eles também não sabiam quem eu era e assim a gente não podia se ajudar, né? Mas através do MOVE eu pude conhecer eles e alguns que são grandes amigos meus hoje. Tem muitas coisas, na verdade, que não é só na mente que a gente precisa, mas a gente precisa de um apoio no dia a dia, tá alguém junto com a gente. E essa célula tem sido muito forte nisso. No MOVE, a gente tem um dos braços dele, que se chama Outbox, e a ideia é trazer aulas, palestras, que vão trazer discussões filosóficas, científicas, cujo propósito é fornecer argumentos, fornecer bases para que esses cristãos que estão na universidade, eles saibam o que fazer quando alguém chegar. E uma experiência muito forte que eu tive com o Outbox foi no começo do ano passado, eu tive a oportunidade de dar uma das aulas sobre ciência. E é algo que Deus tinha começado a falar comigo em janeiro do ano passado. E chegou ali, abril, Deus já estava me usando para falar, porque estava fervendo, estava borbulhando dentro de mim. E através disso eu pude defender a minha fé inúmeras vezes dentro da faculdade. E quando eu pude dar essa aula da Outbox, eu pude compartilhar o que Deus estava fazendo na minha vida, o que Deus tinha falado comigo, o que eu tinha aprendido com outras pessoas, a fim de que eles também soubessem defender a fé deles. E isso gerou impactos muito grandes. Olá pessoal, vamos continuar com esse bloco falando um pouco sobre as igrejas e os universitários. Aqui conosco nós temos o pastor Benhur e o pastor Tiago. Olá, boa noite, Tudo bom bem, dia, gente? boa tarde, depende da hora que você está assistindo. É verdade, hoje as coisas estão na tudo e na internet, você está assistindo de madrugada, estamos aqui fazendo companhia para você. Isso aí. Então, nós vamos começar com uma pergunta muito importante para os pastores. A primeira é, como começou o ministério com universitários dentro da igreja? Quer começar ou eu começo mesmo? Por gentileza. Ah, Vamos lá. pastor.
Olha, começou de uma forma meio orgânica. Então, a gente começou com os pequenos grupos, que a gente começou a incentivar o pessoal a fazer célula universitária, enfim, cada igreja tem um nome, aqui chamado de 3DU. E aí, conforme isso foi pegando corpo, a gente começou em uma faculdade, outra universidade, outro lugar, outro. A gente entendeu que era um momento de a gente começar a potencializar isso pelos frutos. A gente começou a ver vários bons frutos, né? Ótimos frutos ali. Então, vamos potencializar, vamos criar algo maior, um ministério disso mesmo, um movimento dos nossos universitários. Então, começou ali em 2017. Começamos a fazer as primeiras reuniões específicas para os universitários e reunir eles ali e conversar com eles, estruturar esse ministério, e tem sido bênção desde então. Que demais. E você, pastor? Poxa, que legal, pastor. A gente começou no ano passado, ainda não fez nem um ano de trabalho universitário, né? Lembro que eu entrei na universidade, né, um pouco mais tarde, tem 2 anos, né? E eu lembro quando eu entrei na universidade, eu via que ali era um ambiente desafiador, né? E eu via que Deus ele queria fazer algo nas universidades, né? E aquilo começou a queimar no meu coração de uma forma muito, muito intensa. E eu lembro que eu cheguei pro pastor Carlinhos, uma vez depois do culto de jovens, falei, pastor, eu tava pensando aqui, olhando o Ministério de Jovens, lá chama Alta Frequência, né? E eu falei bem assim, cara, seria muito legal a gente fazer um trabalho universitário aqui, realmente, como você falou, potencializar essa galera, capacitar para que eles realmente possam manifestar o reino de Deus nesses lugares, né? E aí eu lembro que passou um tempo, ele, não, beleza, vamos estar conversando sobre isso, mas foi passando o tempo. Eu creio que nesse tempo Deus foi amadurecendo no nosso coração essa ideia, né, preparando. E um dia ele chegou para mim e mandou uma mensagem, falou, cara, lembra sobre que você tinha falado do trabalho universitário, da gente começar aqui? Vamos conversar sobre isso aí e tal. E, cara, a gente sentou, a gente planejou e a gente realmente viu que era muito importante ter esse trabalho na igreja, né? E desde então, no ano passado, a gente começou esse trabalho, né? E o Alta Uni, assim, tem sido um tempo muito abençoado, onde realmente a gente tem o propósito de despertamento, né, dos jovens e daqueles que estão prestando vestibular também, deles estarem recebendo essa capacitação e também o envio deles nas universidades, né? Então, o preparo e o envio é um dos focos que a gente tem lá, né? Então, assim, tem sido muito legal a experiência de tem sido muito boa. Ai, que bom. E colado a isso, eu quero saber qual é a importância de trabalhar com universitários, porque afinal de contas, eles estão em várias igrejas espalhados por aí. Quer dizer que todo mundo precisa ter um ministério com universitários? Olha, eu começo essa então? Vai lá, manda bala, cara. Olha, assim, eu acredito que a importância disso, ela é realmente muito profunda, né? Rapidamente, eu sei que a gente quer uma conversa aqui bem objetiva para que o pessoal também possa interagir com a gente, né? Mas se a gente for olhar o contexto de como a universidade começou, né, realmente desde lá do século XI, século XII, com o intuito de glorificar Deus, né, as ciências ali, as universidades que foram fundadas por cristãos, pelos reformadores, a gente vê que desde esse contexto histórico, a universidade, ela nunca foi um conflito ali contra a ciência em si, mas pelo contrário, através disso promover mesmo e glorificar o nome de Deus nas áreas da ciência, né, enfim, nas áreas de conhecimento. Então, a gente vê que desde ali dessa criação já havia uma importância muito grande, realmente, para que cada um pudesse utilizar o seu dom para manifestar e glorificar a Deus mesmo. Então, foi passando o tempo, enfim, muita coisa foi acontecendo, de repente vem um humanismo muito grande, onde agora, nesses lugares, infelizmente, né, é um conceito para que realmente venha um humanismo de colocar o homem no centro mesmo, né, e a partir disso tentar deixar Deus de lado. Enfim, foram acontecendo transformações, né? E eu vejo que a importância, sim, os objetivos principais disso um primeiro ponto utilizar o jovem que hoje está na nossa igreja, ele poder desenvolver, lapidar o seu dom que ele recebeu de Deus na universidade. Ou seja, ele tem um dom, mas para esse dom ele precisa ser multiplicado, ele precisa ser lapidado. Então, a importância de que quando ele entra na universidade, ele vai lapidando. Nesse tempo, ele vai tendo contato com outras pessoas que talvez ainda não conhecem a Cristo. Ele vai revelando o amor de Jesus para essas pessoas. E quando ele se forma, ele vai ter o privilégio de poder ensinar com os princípios bíblicos, com aquilo que Jesus foi mudando no coração dele nesse tempo. E o segundo ponto, assim, que eu vejo que é de extrema importância ter esse trabalho hoje nas universidades, né, é realmente capacitar essa galera, sabe, para que eles possam entender, a universidade é o meu campo missionário, sabe, eu estou aqui com um propósito, né? Então eles recebem uma capacitação na igreja, como você falou, né, com grupos, né, GPs, cultos, tempos de adoração, tempos de treinamento. E, cara, quando eles vão para a universidade, eles realmente vão capacitados, entendendo, hoje eu estou exercendo o meu trabalho aqui no meu campo missionário,
né? E eu quero fazer isso realmente de uma forma direcionada por Deus, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, aí, Daniel, né? Daniel capítulo 1 fala que os 3, eu até brinco, né? O universitário Daniel nos 3 anos da faculdade da Babilônia, né? Então, nesses 3 anos, Daniel, ele toma um posicionamento. Eu vou me abster das iguarias do rei, eu não vou me curvar, me prostrar realmente, né? Eu acredito que hoje o universitário, ele, muitas vezes, vamos dizer assim, ele demoniza muito a universidade. Fica com medo de entrar lá, né? E dizer, como vai ser? Eu sou cristão, e aí como é que eu vou lidar com essa galera? Como é que eu vou trabalhar com todo mundo? Sabe, mas o exemplo de Daniel é muito diferente disso. Ele fala, ok, eu estou aprendendo sobre a cultura, sobre o conhecimento, sobre todas as coisas aqui, mas eu não vou me curvar, não vou me prostrar. E a Bíblia diz que passados 3 anos, quando ele se apresenta diante do rei, e Daniel ali, ele é promovido, ou seja, Daniel ele foi promovido na Babilônia. Então a gente tem que olhar a universidade como uma oportunidade de glorificar a Deus mesmo. Então quando ele chega diante do rei, a Bíblia diz eles eram 10 vezes mais no conhecimento, na sabedoria, na ciência, em todas as áreas, né? Então eu acredito que esses são os propósitos fundamentais, assim. É isso aí. Sim, Muito importante nesse sentido. Meu Deus, é bem importante. Então, além de ser importante, tem que estar conectado com a igreja, Ótimo. não é? E de que maneira os grupos universitários ou os universitários aqui da igreja estão conectados? Ou não existe essa conexão, universidade lá? Não, aqui a gente tem essa conexão bem próxima, até porque o nosso grupo universitário aqui, com o ministério, surgiu do reflexo dos grupos pequenos que a gente fazia nas universidades. Então, aqui na CC, a gente chama de 3DU, que é uma área do nosso evangelismo, o UD universitário, e a gente tem, então, um acompanhamento de cada um deles que participa. Então a gente sabe de cada jovem nosso que faz parte ou participa de um grupo, se ele lidera ou se ele só faz parte de um grupo que já existe. A gente tenta aconselhá-los, a gente tenta dar material, a gente dá uma cobertura pastoral para eles. Eu pessoalmente procuro visitar todos eles. Então, né, no final do ano passado, no começo desse ano, antes da pandemia, fui visitar vários deles lá para ver e poder direcionar, poder realmente dar a cobertura, porque a gente realmente crê que como o pastor Benhur falou, é um envio missionário. Você está enviando um jovem para um campo missionário. Então, muitas vezes, eu creio que muitos dos pequenos grupos acabam perdendo o propósito ou acabam se desvaindo porque o jovem não estava conectado com a igreja. E aí, quando o jovem faz sozinho, sem estar conectado com a igreja, sem ter uma cobertura pastoral, acaba se tornando aquele soldado solitário que vai até uma presa mais fácil, mas se torna uma presa mais fácil. Então, e é importante para um jovem ele sentir conectado, ter o respaldo de uma igreja, até porque quando a pessoa é salva, e aí, o que eu faço com ela? Para onde essa pessoa vai? O que você faz com a pessoa? Aceitou Jesus, não é uma igreja ali, né? Não tem uma igreja ali na universidade. Então, assim, precisa estar conectado. Esse é um dos nossos objetivos que a gente faz, as nossas reuniões ali mensais que a gente fazia antes da pandemia, para o jovem poder ter a oportunidade de trazer ele para algum lugar. A gente fazia normalmente num horário à noite depois das aulas, começando ali às 10 da noite numa sexta-feira. A gente tentava colocar ali algumas dicas universitárias, fazer sempre com lanche, alguma coisa para o cara sair. Vamos ali comer comigo na nossa igreja, tem uma reunião dos universitários. Faz um cafezinho já. Exato. Para muito também universitários. ter essa porta de entrada para a pessoa que está sendo ministrada, que está sendo salva. Isso é importante. E também a gente entende que parte do nosso propósito, dos nossos pequenos grupos nas universidades, tem a questão do evangelismo, mas também tem a questão do fortalecimento espiritual desse jovem. Porque, como o pastor Benhur falou, como há esse todo contexto bem humanista nas universidades, se ele vai já com um propósito, isso ajuda ele a manter o foco em Cristo. Exato. Se ele só chega lá, só vim aqui para estudar e tudo mais, vai se conectar com vários tipos de pessoas, e ele se torna alguém ali que acaba muitas vezes sendo influenciado. Porém, se ele já vai, eu estou indo para cá, para abrir um ponto de evangelismo aqui, para orar toda semana, para trazer as pessoas para Cristo, ele se fortalece. Sim. Então, eu me lembro que no começo desse ano eu fui visitar um grupo que a gente tem aqui na Unibrasil, e na primeira semana da reunião da manhã. E lá estava uma menina, veio participar,
E ela falou, olha, eu sou de outra igreja, eu sou de outra cidade, uma cidade bem pequena, participava de uma igreja pequena lá. Quando eu vim para fazer faculdade aqui na capital, minha família, muitos amigos estavam com muito medo de eu abandonar Cristo, e eu também estava. Ela começou a chorar ali e falou assim, quando eu cheguei aqui, eu soube que tinha esse grupo, eu entendi que era para mim, para me fortalecer, para que o Senhor cuidasse da minha saúde espiritual. Então, é importante ter um respaldo de igrejas. E vários dos nossos jovens, eles não participam de grupos nossos especificamente. Tem o pessoal que participa da ABU, tem o pessoal que participa de outros grupos, mas a gente gosta de saber, de estar lá, de dar essa cobertura para que ele se sinta apoiado, para que ele não se sinta largado lá na universidade. Sim, é muito bom ouvir tudo isso e realmente acabamos de perceber o quão importante é não só ter um ministério com universitários, mas ter o apoio de fato da igreja. Não tem como as coisas andarem desconectadas, né? É uma pessoa que pode se perder e ser facilmente influenciada. Exato. Então, é muito bom conversar aqui. Obrigado, tá? Por esse bate-papo. Eu sei que foi rápido, mas passou muito rápido. Uau! Como passa rápido quando a gente tá conversando com gente boa, hein? Meu Deus. Olha só. Gente boa demais, gente. Nossa, mas é isso por hoje e acompanhe o resto da nossa programação do Vem Pra Rede. Que Deus abençoe. Um abraço. Galera, pessoal. Que Deus abençoe. Grande abraço. Meu nome é Gabriel Deina, eu tenho 25 anos de idade e eu sou um dos líderes do Ministério de Universitários aqui da minha igreja, PIB Curitiba, o Ministério UPC. Bom, a minha história de conversão, ela começa em 2017. No começo de 2017 eu conheci Jesus verdadeiramente e comecei a minha caminhada como cristão, e existia aquele confrontamento, né, dos valores que o mundo oferecia, dos valores que Jesus oferecia, dos valores que Jesus tem, dos valores que o mundo dava. E eu comecei a ser confrontado por isso, comecei a passar por aquele momento de transformação, um momento onde eu deixo valores de lado e coloco os valores de Cristo na minha vida. E no final de 2017, eu decidi entrar na faculdade, comecei a cursar em 2018. E eu tinha um amigo que tinha muitos amigos no ministério, e ele sempre me convidava para coisas, e eu comecei a ir um pouco mais com eles em futebol, para ir jogar videogame na casa de pessoas. E eu comecei a ver que existiam pessoas que passavam pelos mesmos problemas que eu dentro da universidade. Esse confrontamento, essa questão de ver os valores de um lugar e ver os valores de Cristo e decidir pelos valores de Cristo. E essas pessoas acabaram me inspirando e me puxando para dentro da igreja. Obviamente que o objetivo principal era Cristo, mas algumas pessoas, assim como eu, precisam de outras coisas que acabem nos atendo aqui, acabem nos puxando. E no final de 2018, eu fui para o primeiro acampamento, o primeiro retiro da minha vida, como uma pessoa que entendia das coisas, e era um acampamento de universitários. O pastor que pregou foi o nosso antigo pastor de universitários, Lucas Zubi, e também o pastor Douglas Gonçalves. E eu comecei a conhecer mais pessoas e comecei a me envolver muito mais com o ministério. E foi ali que eu vi que eu tinha que tirar os valores do mundo e colocar os valores cristãos na minha vida. Essas pessoas me ajudaram e o ministério foi um dos grandes motivadores para que a minha conversão acontecesse de uma forma mais rápida, e eu acabei sendo acelerado por isso também.